A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de Atos, capítulo de número 16 e versículo de número 22 ao 26, que vai nos dizer assim: Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto, que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Diante das adversidades, diante das dores, depois de muitos açoites, depois de humilhação em praça pública, depois de estarem presos injustamente, a Bíblia nos diz que o posicionamento de Paulo e Silas foi adorar ao Senhor. Eles começaram a orar e a cantar louvores a Deus. Diante das adversidades, muitas vezes o que nós queremos é o quê? Parar. É desistir, é retroceder, é dizer esse negócio não dá pra mim não, esse negócio de crente sofre muito, é muita luta, é muita adversidade, é muito deserto, é muito vale, mas Deus está dizendo hoje, o que eu tenho permitido na sua vida, as humilhações, as adversidades, os problemas, é para te ensinar a adorar independente das circunstâncias. Você observa que Paulo e Silas, eles foram açoitados e presos injustamente, irmãos. Mas mesmo assim, a Bíblia nos diz que eles estavam aqui adorando. Deus, ele quer que você adore. Eu não sei qual é o nível da sua luta, qual é o nível da adversidade que você tem enfrentado, mas o Senhor está dizendo para você hoje, as cadeias cairão através da adoração e da oração. Declare comigo, eu vou me posicionar diante de Deus e as cadeias cairão. Eu vou me posicionar diante de Deus e as cadeias cairão. Se Paulo e Silas entrassem na prisão e começassem a murmurar, começassem a pensar em desistir, em pensar em apostatar a fé, você acha mesmo que eles receberiam, meu irmão e minha irmã, um agir miraculoso de Deus para com eles? Não. Porque Deus, meu irmão e minha irmã, muitas vezes ele prova a nossa fé para ver quem nós somos diante das dificuldades, para que ele possa manifestar a glória dele na nossa vida. Muitas vezes queremos ver a manifestação da glória de Deus. Muitas vezes queremos ver o agir do Senhor para conosco, ao nosso favor. Porém, nós somos pessoas que não plantamos a adoração no meio do sofrimento. Não plantamos a oração no meio da adversidade, porque, irmãos, quem está na adversidade, na angústia, na aflição, não tem vontade de adorar, não tem vontade muitas vezes de orar, não tem vontade muitas vezes de buscar o Senhor. A vontade que vem como setas na sua mente é de parar, é de desistir, é que não está valendo a pena. Tem pessoas que entraram aqui exatamente assim. Não está valendo a pena. Depois que você passou a ser crente, é luta por cima de luta. É perseguição, é afronta, você nunca passou por isso e agora você está passando. Pois é, o inimigo ele tem lançado na sua mente muitas setas, muitos dardos inflamados para que você não venha adorar. Mas Deus está dizendo, diante da perseguição, adore. Diante da tribulação, adore. Diante da escassez, adore. Eu não sei qual é o nível que você está enfrentando de dificuldade, mas eu quero lhe dizer uma coisa. Deus te trouxe aqui, nesse vídeo, para lhe dizer, a chave é a adoração. A adoração e a oração vai fazer você vencer essa dificuldade. Paulo e Silas, irmãos, só havia feito o bem. A Bíblia nos diz que Paulo havia dito que uma moça, uma jovem adivinhadora, fosse liberta, ou seja, a libertação veio para a vida dela. Paulo libertou uma moça que vivia aprisionada por um espírito de adivinhação. Mas mesmo Paulo fazendo bem, a Bíblia nos diz que
começou contra eles, irmãos, uma terrível e dura perseguição. As pessoas começaram a se levantar contra eles de maneira terrível. Arrastaram eles para a praça. E a Bíblia nos diz, irmãos, que chegando ali, eles rasgaram as vestes de Paulo e Silas. Imagina que humilhação. Mandaram açoitá-los com varas. Imagine quantas dores eles enfrentaram ali diante de todos. Muitas vezes, a humilhação é pública, não é verdade? E pensamos, Senhor, eu não tenho mais nem coragem de me levantar. Eu não tenho mais nem coragem de orar. Eu não tenho mais nem coragem de te buscar. Por quê? Porque tá todo mundo sabendo da minha vergonha. Foi isso que estava acontecendo aqui com Paulo. Estava meu irmão e minha irmã, todo mundo sabendo, todo mundo vendo o que Paulo e Silas estavam enfrentando, mas isso não roubou deles a fé. Declare comigo, a adversidade não vai roubar a minha fé. A adversidade não vai roubar a minha fé. A Bíblia diz que eles tomaram muitos açoites. Não foram poucos não, irmãos, foram muitos. Ou seja, eles estavam muito machucados. Muitas vezes, quando estamos machucados, nós não queremos ser canal de bênção para a cura. Porque pensamos, eu estou machucado, eu estou precisando de cura. Como é que eu vou curar alguém? Imagine se Paulo e Silas pensassem desta forma. Como é que eu vou adorar? Como é que eu vou servir de canal de bênção na casa de carcereiro? Como é que eu vou levar salvação se eu estou precisando de cura? Se eu estou precisando ser restaurado? Muitas vezes, irmãos, este egoísmo quer tomar conta de nós. Eu preciso ser sarada. Eu preciso, primeiramente, de uma solução para o meu problema. Só que Paulo e Silas não pensaram assim. Paulo e Silas, mesmo estando açoitados e muito feridos, porque a Bíblia nos diz que foram muitos açoites que eles tomaram, e eles foram lançados no cárcere, e ordenaram ali ao carcereiro que guardassem a estes homens, a Paulo e Silas, com toda a segurança, como se eles fossem pessoas, irmãos, terríveis. Então imagine o nível que Paulo e Silas estavam enfrentando de dor. Isso tudo por quê? Porque fez a obra de Deus. Isso tudo por quê? Porque resolveu agradar ao Senhor. Meu irmão e minha irmã, quando nós resolvemos agradar a Deus, muitas vezes vai se levantar contra nós adversidades que serão dolorosas, que nós não vamos entender, mas Deus está dizendo, mesmo que você não entenda, continue adorando. Continue me engrandecendo, porque eu sou o Senhor que tenho para você resultados. Eu sou o Senhor que tenho para você decandarasto solução. Eu sou o Senhor que tenho resposta. Eu sou o Senhor que tenho salvação. Eu sou o Senhor que tenho cura. Só adora. A diferença está aqui, irmãos, na adoração diante da dor. Estes homens estavam presos em uma prisão de segurança máxima. E a Bíblia nos diz, irmãos, que eles estavam dentro do cárcere interior e os pés deles estavam presos no tronco. Imagine a dor que Paulo e Silas estavam sentindo, porque eles foram açoitados, muito açoitados, tiraram as roupas deles e eles foram muito açoitados. E a Bíblia diz que eles foram levados para a prisão e chegando lá, os pés deles foram presos no tronco. E alguns historiadores dizem que o tronco que prendia os pés de Paulo e Silas, essa prisão de segurança máxima, era um buraco para colocar um pé aqui e o outro cá. Então as pernas deles ficavam abertas. Imagine a dor que eles sentiam, irmãos, diante de tudo que eles estavam vivendo. E outra coisa, a dor pior é saber que você não fez nada para estar ali, porque quem já foi injustiçado sabe do que Deus está falando. Porque aqui no caso de Paulo e Silas, o que estava acontecendo com eles era uma injustiça, sim. Os servos do Senhor, chamado Paulo e Silas, foram injustiçados. Como você tem sido injustiçada, como você tem sido injustiçado, mas eu quero lhe dizer uma coisa, Deus tem um propósito aí. Nenhuma injustiça, nenhuma calúnia, nenhuma adversidade, nenhum problema na vida do servo e da serva do Senhor é em vão. Tem alguma coisa que Deus está para fazer. Deus contava com Paulo e com Silas.
para salvar um homem que havia, em visão, pedido ajuda a Paulo, que foi o carcereiro. Ou seja, eles tinham uma missão ali. A dor tá grande aí, né? Mas Deus tem uma missão aí. Muitas vezes pensamos que as missões de Deus não vão causar tanta dor assim. Ai, irmã, mas eu pensei que era um deserto, uma adversidade, mas tá doendo demais. Pois é, era uma missão de Deus que Paulo e Silas tinham para fazer. E é uma missão de Deus que você tem para fazer em lugares de dor, em lugares de sofrimento. Então você não pode cruzar os braços. Se você quer que essa luta passe logo, seja alguém que adora, seja alguém que ora, porque o seu posicionamento muda tudo. Você observa que o posicionamento de Paulo e Silas diante da dor mudou tudo. Declare comigo: eu vou me posicionar diante da dor e haverá mudanças. Eu vou me posicionar diante da dor e haverá mudanças. Qual foi o posicionamento de Paulo e Silas? Versículo 25. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros de prisão escutavam. Você observa aqui, eles estavam sendo observados. As pessoas estavam ouvindo aquilo que eles estavam fazendo. Então imagine as pessoas olhando para aquele testemunho. Estes homens estão aqui, vivendo dores porque fizeram bem, mesmo assim ainda louvam. Tem gente olhando para você e não entende. Esta mulher tinha tudo para desistir. Este homem tinha tudo para retroceder, mas eu só vejo sorrindo. Mas eu só vejo adorando esse Deus. Mas eu só vejo louvando. Pois é, está fazendo a diferença o que você tem feito. O que Paulo e Silas estavam fazendo diante da dor estava surtindo efeito. Eles não estavam vendo momentaneamente falando ali. Mas enquanto eles adoravam, Deus começou a se mover a favor deles. Porque Deus se move a favor daqueles que adoram. Deus se move a favor daqueles, meu irmão e minha irmã, que procuram agradar a Ele em meio às dores. Porque agradar a Deus, irmãos, quando tudo está bem é muito fácil. Mas em meio às adversidades, somente aqueles que verdadeiramente amam ao Senhor, como Paulo e Silas fazem. E tem pessoas que estão me ouvindo agora que amam ao Senhor. E Ele está dizendo: me adore em meio às adversidades. Me adore em meio às lutas. Assim, mas eu não consigo. Pois é, Paulo e Silas também poderiam pensar dessa forma, né? Porque eram dores externas e internas. Internas por quê? Porque eles haviam feito bem e estavam ali injustamente. E externas porque eles foram açoitados, estavam sem roupa, estavam ali no tronco com as pernas deles abertas. Imagine a dor que eles estavam sentindo. Porém, a adoração era maior do que a dor. Na nossa vida, a adoração, a oração precisa ser maior do que as adversidades. Por quê, irmã? Porque se a gente não colocar, irmãos, a adoração a Deus acima dos problemas, os problemas vêm e sufocam a nossa adoração. Eles vêm com tudo para destruir. E somos nós que escolhemos quem é que nos controla, quem é que nos domina, se é a adoração a Deus ou se são os problemas, as adversidades, a murmuração, os questionamentos diante da prova. Não deixe os questionamentos tomar conta de você. Não deixe a murmuração tomar conta de você. Não deixe as dores do momento parecerem que vão te sucumbir. Não. Mas seja alguém que adora e alguém que ora. Não é fácil, não foi fácil para Paulo e Silas. Eu não estou dizendo que é fácil, mas eu estou dizendo que você pode, porque se está nas Escrituras, Deus nos deixa como exemplo, que a gente pode fazer a mesma coisa que eles fizeram diante das dores. De repente, irmãos, sobreveio o tamanho terremoto. De repente, eles estavam adorando. Quando você menos esperar, tudo muda. Enquanto você adora, enquanto você ora, enquanto você chama a presença do Senhor para perto de você, de repente as coisas começam a mudar. Foi isso que aconteceu. O de repente de Deus chegou ali naquele lugar em meio à dor. Declare comigo: eu vou adorar, eu vou orar, e o de repente de Deus vai chegar. Eu vou adorar, eu vou orar e o de repente de Deus vai chegar. Deus tem de repente para pessoas que estão me ouvindo agora. Ele está dizendo: eu sou o Senhor que faço o cativeiro cair por terra. Eu sou o Senhor que faço os alicerces da prisão serem abalados e as cadeias caírem por terra, as portas serem abertas. Eu sou o Senhor que dou vitória ao meu povo. Eu sou o Senhor que te dou força para cumprir o meu propósito. Eu não sei como é que você entrou aqui. Talvez você entrou fragilizado, enfraquecido, dolorido, triste, abatida. Mas eu quero lhe
lhe dizer uma coisa, Deus está lhe renovando, como Ele renovou a Paulo e Silas, para que você faça a missão dEle, para que você faça aquilo que Ele te direcionou, aquilo que você achou que você não seria capaz. Mas o Senhor está dizendo, eu te fortaleço para você cumprir aquilo que eu designei, porque Deus, Ele não vai lhe entregar missões que você não consiga fazer. Ele não vai te dar direções que você não esteja apto para fazer. Se Ele te confiou uma direção, se Ele te confiou algo, é sinal de que Ele vai te capacitar para você fazer. Você observa aqui que a missão de Deus estava diante de Paulo e Silas após a adoração, porque o carcereiro estava ali. E a Bíblia diz que Paulo e Silas serviram de canal de bênção, não somente na vida dele, mas na vida de toda a família. Todos se converteram. Você vê como é doloroso ganhar alma? Você vê como é doloroso, às vezes, a gente orar por alguém. Talvez você está aí orando por um marido, orando por um filho, orando por alguém que você ama, e você tem sentido os embates do inimigo, mas o Senhor está dizendo, não desista. Não desista, porque houve salvação na casa do carcereiro. Valeu a pena as dores. Você vai olhar para trás e vai dizer, valeu a pena tudo que eu passei, porque hoje eu estou vendo que o Senhor me deu vitória, porque hoje eu estou vendo a conclusão deste negócio, porque hoje eu estou vendo que aqueles que adoram e oram em meio às provas, Deus fortalece e dá vitória. Porque quando você ora, quando você adora, ao invés de murmurar, questionar, reclamar, Deus, Ele começa a se mover por você. Seja uma pessoa que adora como Paulo e Silas, porque você vai ver a mão de Deus agindo por sua vida. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários, amém? Que nós vamos estar orando por sua vida. E você quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por você, amém? Vamos orar em nome de Jesus, maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai. Aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, meu Senhor, para te agradecer, Pai, por esta palavra. Eu te peço, meu Senhor, que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos ajude, assim como o Senhor esteve com Paulo e Silas. Porque não foi fácil para eles, Senhor, adorarem em meio à dor, em meio à dificuldade, Pai, em meio aos problemas que estavam enfrentando. Mas nós sabemos, Pai, que não foi impossível porque eles adoraram. E nós sabemos que não é impossível nós adorarmos, nos posicionarmos, orarmos diante das dificuldades, sabendo que o Senhor tem vitória. Para aquele que clama, a tua palavra diz, clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu ainda não sabes. Eu creio, Pai, que quando a gente clama, o milagre acontece. Quando a gente clama, o vigor, o renovo chega para nós, Pai. E pessoas estão sendo renovadas hoje através dessa palavra para não desistirem, para não pararem, para não retrocederem, vendo que vale a pena. Mesmo que tudo esteja contrário, mesmo que tudo esteja adverso, eles vão adorar, eles vão orar. E o cativeiro vai mudar a situação. Será transformado. Eu vejo transformações de cativeiro. Eu vejo mudanças acontecendo no de repente, porque os teus filhos estão mudando o posicionamento. Ao invés de reclamar, ao invés de questionar, ao invés de ficar parados, eles vão adorar e orar. E o Senhor está se movendo a favor de cada um deles, Pai. Eu te peço que em nome de Jesus Cristo, o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir. Que o Senhor venha abrir porta de emprego, meu Senhor, fechar a sepultura, Pai. Desfazer os laços, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, meu Senhor. Aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida. Perdoe as falhas e os pecados. Lance, Pai, nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção à vida história, aonde deve congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo, Pai. Eu te peço também que o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha trazer a assinatura, a causa ganha na justiça, a aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado, Senhor. Que cada nome, cada pedido será visitado aqui de maneira especial, profunda e sobrenatural. Que haja resposta, Pai, que haja testemunho, Senhor, para os teus filhos contarem em Jesus Cristo, e que tudo seja para a honra e glória do teu nome. Abençoa também, Pai, aqueles que estão aqui diariamente ouvindo cada palavra, os prospera. Concede o desejo do coração deles, meu Senhor, segundo a tua vontade e o teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando, Senhor, de maneira especial, Pai, falando melhor aos corações dos teus filhos. É em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, que eu te peço e te agradeço, crendo, Pai, na nossa vitória. Amém. Deus diz para você, adore. Adore, porque Deus vai mudar
tudo. Enquanto Paulo e Silas oravam e adoravam em meio às dores, Deus trabalhava a favor deles. Enquanto você ora, enquanto você adora, Deus, ele trabalha ao seu favor e faz o impossível acontecer. Lembre-se de uma coisa, só move o coração de Deus a verdadeira adoração. E a verdadeira adoração vem nos momentos em que a gente não quer adorar. Vem nos momentos em que a gente se sente fragilizado, que a vontade é de desistir. Mas nós escolhemos adorar ao Senhor. Nós lembramos que não somos movidos pelas circunstâncias, mas somos movidos pela nossa fé. E é aí que Deus entra em cena e começa a fazer o impossível acontecer. E de repente tudo muda. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra em nome de Jesus Cristo, declare amém.